Olá, uma boa noite para você que nos acompanha nos nossos canais, né, digitais, digamos assim, aqui pelo Facebook Rede Mais HD, também pelo YouTube, 7 horas em ponto, somos pontuais nesse projeto, né, do Conexão Mais. Nós chegamos hoje com o esporte, com o futebol, aqui do programa Ataque, e nós recebemos logo nesse primeiro programa, gente, um convidado e tanto, que tem muita história para contar, então não preciso nem ficar me alongando aqui, não vou dar a ficha técnica desse profissional, que eu acho que a gente dispensa essa parte, todo mundo conhece, né, a competência dele, do senhor Alex Stivel, o popular Cuca. Pode colocar o Cuca para falar com a gente. Cuca, boa noite, muito obrigado por aceitar essa resenha, esse bate-papo com a gente. Boa noite, Marco. Boa noite, Filipão aí, pessoal, todos que acompanham vocês aí o programa. É um prazer falar com vocês aí. Vamos bater um papo bem legal aí hoje à noite. Obrigado. Então, o Cuca já apresentou, vai entrar na nossa tela também o nosso jornalista convidado, o nosso parceiro, o Felipe Repolese. E aí, Filipão, tranquilo? Obrigado por estar junto aí nessa nossa live do Ataque, tá bom? Opa, obrigado, Marco. Boa noite para você. Eu que agradeço. Boa noite para o Cuca também. Prazer falar com você, viu, Cuca? Um dos treinadores que mais admirei nos últimos anos aí pelo futebol que as equipes apresentam aí, viu? Então, um prazer falar contigo. Beleza. Prazer é meu, Filipão. Ô, Cuca, só para a gente ambientar essa live, esse bate-papo aqui, você entrou quase 7 da noite para falar comigo aqui. O que você estava assistindo alguns minutos atrás? Eu quase que atraso, para falar a verdade, porque estava passando Atlético e Olímpia, né? E cada vez que a gente vê o jogo, aquela final, se vê coisas novas, né? Eu gosto muito, assim, de quando eu estou olhando o jogo, eu ver a torcida, né? Os movimentos que eles fazem, o tipo de comemoração, né? E cada vez que eu assisto, eu vejo alguma coisa diferente, assim, sempre tem uma emoção, né? E é muito bacana, né? A gente poder estar relembrando aí uma data tão bacana quanto aquele 24 de julho, né? No Mineirão, em que nós fomos campeões da Libertadores. Tem aquele lance do Ferreira, o tanque, que depois, inclusive, jogou no Botafogo, que ele driblou o Vitor e acabou tropeçando. Você que tem tanta fé, Cuca, o que você acha? O que fez ele tropeçar ali naquele momento? Você sabe que aquela bola, o Vitor saiu, né? Tentou cortar lá fora da área e o Ferreira ganhou. Geralmente o atacante naquela bola ele espera ela se apresentar direitinho e só conduz, só empurra ela para dentro. Seria de pé esquerdo, né? E ele quis ajeitar o corpo para o pé direito, para ter uma confiança ainda maior. E nessa que ele quis ajeitar o corpo foi onde ele deu a escorregada, né? Todo mundo fala que foi o pai foi meu pai também. Ele estava lá junto, está no céu. Então foi o pai de todos nós lá naquele momento que ajudou. Não a ele perder o gol, né? Mas a gente não tomar o gol. Ô, Cuca, é claro que esse é seu título mais expressivo, por tudo que representou para você e também para o Galo. O que você tem de lembrança legal, assim, de bastidor? Coisas que os torcedores normalmente não sabem. O que rolou nessa campanha, além dos milagres do Vitor, do eu acredito? O que você se lembra? O que vem na sua cabeça primeiro quando fala dessa conquista? Muita coisa, Marco, porque não é uma partida, né? É uma conquista que ela começa com a classificação para a Libertadores, né? Então ela começa com um vice-campeonato brasileiro de 2012 e que a gente perdeu para o Fluminense e fomos lutando até o final com chances de ser campeão. E aí entra 2013, a gente é campeão invicto mineiro, monta uma grande equipe para a Libertadores, mantém o que tinha e traz alguns jogadores fundamentais para a conquista. E começamos lá com o Arsenal de Sarandi, fazendo uma goleada lá na Argentina, que a gente sabe que não é fácil, time brasileiro e na Argentina vencer, quanto mais golear. Depois a gente vem, ganha do São Paulo, classifica em primeiro e pega logo o mata-mata o São Paulo. Aí vem aquela história, o São Paulo tem uma tradição enorme, Libertadores, e a gente faz aquele jogo sensacional com o São Paulo, ganhando 2-1 no Morumbi, ganhando 4-1 em casa, e a equipe vai pegando corpo, vai aquele jogo com o Tijuana, que todos sabem
o que a gente passou com aquele pênalti em cima da hora, os jogos com o New Old Boys, jogos muito difíceis, porque o Nils, na minha opinião, do lado do Galo, eram as duas melhores equipes da competição. O Nils tinha uma bela equipe, e a gente mesmo perdendo 2-0, remontamos em casa, e chega a grande final, também perdendo 2-0 fora, aquela remontagem em casa, num jogo muito tenso, um jogo difícil, e concretizando com aquele gol do Léo aos 42 do segundo tempo, e ganhar nos pênaltis. Então, é uma conquista assim que, mesmo passado já 7 anos, a gente tem uma lembrança muito viva de praticamente todos os jogos que participamos dela. Filipão, você já prepara a pergunta aí que eu vou fazer mais uma para o Cuca nessa linha do Galo, para depois a gente mudar para Cruzeiro, Botafogo, futebol e outras coisas mais. Cuca, como que você define ter trabalhado com o Ronaldinho Gaúcho, principalmente nesse título? O Ronaldinho, era uma manhã e a gente nós tínhamos um problema na equipe que era a bola parada. Então, no Independência, sempre que tinha uma falta, um escanteio, o time jogando bem, vinha uma cobrança que não era uma cobrança bem feita e tinha aquele frisson da torcida, aquela cobrança em cima do time. Sempre o time dava uma sentida em relação à cobrança da torcida nessa bola parada. E eu falei com o Calil, né, que a gente precisava desse jogador. O Calil estava no Rio de Janeiro, negociando com o Juninho Pernambucano, que também era um exímio batedor de faltas, escanteio, tiro livres e um armador também muito qualificado. Foi quando, num programa da Sport TV, deu que o Ronaldinho tinha saído do Flamengo. E eu liguei para o Calil e falei: Calil, esse é o cara que a gente precisa. Tal, ele saiu do Flamengo. Tem certeza? Porque eu falei: tenho certeza. E em 2 dias ele pôs o Ronaldo lá dentro do nosso CT para treinar. Foi uma surpresa para todos, né? O Calil foi muito ágil. E eu tinha uma desconfiança grande dos torcedores do Brasil em cima do Ronaldo, porque ele tinha ido mal no Flamengo. Mas eu queria ele como um 10, não como um cara pela esquerda, igual ele estava jogando. Né? Ele ia ser o cabeça pensante do nosso time. Eu tinha conversado com o grupo já que a gente ia trazer o Ronaldo, que a gente ia ter que ter uma paciência em algumas coisas, como a gente teve, e o grupo também assimilar isso, né? Sempre fui muito aberto com o grupo. E, sinceramente, foi um casamento perfeito, porque o Ronaldo se divertiu, teve prazer em jogar futebol, o Galo recebeu uma áurea maravilhosa, que era o que precisava. Pô, tinha jogos assim, que a gente ia jogar em outros países, que o presidente da República vinha almoçar com a gente. Você tem uma ideia da importância dele. E a gente fazia um treino no México e uns 5.000 pessoas num campinho de várzea para ver o Atlético treinar, para ver o Ronaldinho se apresentar, né? Então ele deu uma engrandecida, ele deu um brilho maravilhoso para o Galo, e o Galo, em contrapartida, deu a condição de ele fazer tudo o que ele fez e desempenhar um grande futebol. Agradeço ao pessoal que está participando aqui. Já eu vou trazer algumas perguntas para o Cuca. O Paulo da Pinta, viu, Cuca, o presidente do Pouso Alegre Futebol Clube, tem fazendo um ótimo trabalho aqui, acabou de entrar na nossa live, te mandou um abraço, viu? Ô, Paulo da Pinta, gente boa, rapaz. Esse cara é gente fina demais, trabalhamos junto lá no Criciúma. Um abração para ele. Obrigado. Filipão, fica à vontade, pode fazer sua pergunta aí para o Cuca. Então, Cuca, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre a conversa que eu imagino que o Calil tenha tido com você depois de 2011, porque ele bancou, né, a sua permanência ali, e juntos vocês construíram 2 anos maravilhosos aí frente ao Atlético. Uma situação que no futebol brasileiro é um pouco impensável, né? Como que foi essa conversa com o Calil nesse momento? Então, Felipe, eu quando cheguei ao Galo, estava, se eu não me engano, na zona do rebaixamento, em 2011, do Campeonato Brasileiro, ou bem próximo dela. Os primeiros jogos foram ruins e nós entramos na zona do rebaixamento, nós fizemos muita força naquele campeonato para escapar do rebaixamento. E escapamos uma rodada antes e tivemos aquele fiasco, aquele vexame, que foi a goleada que nós tomamos do Cruzeiro, num mando de campo do Cruzeiro, lá em Sete Lagoas, e uma tarde que deu tudo certo para o Cruzeiro e nada certo para o Atlético. Lógico que mesmo você fazendo um trabalho de recuperação,
Você sai de férias, passa a ser uma férias horrível, e você fica também na expectativa de não ficar mais no Galo, né? Porque foi um vexame para todos nós e o chefe, o responsável maior era eu. Em cima disso, no momento a gente não consegue entender, né, as obras de Deus, né? Mas na frente a gente consegue entender e tirar proveito dela. Hoje, a gente pensando já em cima do resultado final, se naquele fatídico domingo a gente empata ou perde de 1-0, 2-1 para o Cruzeiro, que era uma coisa normal, ia se manter basicamente aquele mesmo elenco, contratar 2 ou 3 jogadores e seguir a vida do Galo. Nós trocamos 19 jogadores daquele jogo para frente, 19. Então, quando o Calil me chamou, a gente sentou e começamos a montar a equipe. Eu, ele e o Maluf, parecido Maluf. Nessa montagem de 19 jogadores, a gente errou muito pouco. Os que saíram não eram maus jogadores, mas a gente precisava dar uma mexida, uma renovada, mexer na água. E conseguimos, mexemos bem demais, fomos vice-campeões brasileiros, 2012, campeão mineiro, 2013 campeão mineiro de novo, campeão da Libertadores, e essa montagem rendeu para o Atlético ainda conquistas, Copa do Brasil, Recopa, enfim. Eu acho que tudo tem um significado e começou tudo naquele fatídico jogo que a gente está falando hoje. Valeu, obrigado pela resposta, obrigado pela participação, viu, Filipão? Mandar um abraço para a galera, o Leandro Oz, o Herbert Petrin, o Johnny, o Agenor, muita gente se manifestando aqui, o Paulo Henrique, o Marcelo Chaves, todo mundo mandando abraço para o Cuca, inclusive o Neymar Coelho. Boa noite, Marco, mande um abraço para o Cuca, fala para ele voltar logo para o Galo. Abraço para você, viu, Neymar? Mas agora eu vou fazer essa transição, Cuca, porque aqui em Minas Gerais nós temos uma característica bem legal no que diz respeito aos clubes, as torcidas. Nós aqui do sul de Minas torcemos para clubes do Rio, de São Paulo, claro que Atlético e Cruzeiro, então vamos tentar atender um público bem, né, um leque bem aberto aí de opções. Agora a gente vai passar para o Cruzeiro, Cuca. Teve aquele jogo de 2010, inclusive é o Leandro Oss, cruzeirense aqui, que pergunta daquele pênalti, né, Corinthians e Cruzeiro, que teve aquele pênalti polêmico no Ronaldo Fenômeno. Inclusive esses dias eu estava perguntando para o pessoal aqui, se tivesse o VAR, o que será que eles fariam? Então, assim, esse lance te marcou muito no Cruzeiro? Esse lance eu quase quebrei a mesa do Pacaembu quando eu dei a coletiva final. Porque marcou muito, cara. Pô, um lançamento para a área, o Ronaldo sobe e o Gil sobe atrás dele de braços abertos, né? Por mais que haja um contato, você está de braços abertos, você está disputando um espaço no ar, você não está tirando vantagem, empurrando, tirando um jogador da jogada. E não teve uma falta cintuosa, né? Uma trombada, uma disputa de espaço normal, como acontece, e o Sandro marcou pênalti. Pra você ter uma ideia do tamanho da revolta que foi aquele jogo, o Fabrício saiu de campo. E eu não me lembro no futebol de um jogador sair de campo, o jogo ia andando. Fabrício, vamos, não adianta, ele não vai. E saiu, foi embora. E aí eu acabei sendo expulso também e perdemos ali aquele jogo, né? Quem sabe a chance de ser campeão, se eu não me engano, né? Porque a gente estava numa disputa muito próxima ali do Corinthians e do Fluminense, né? Se eu não me engano. E acabou que o Fluminense foi campeão e a gente ficou em segundo lugar. Eu lembro até que estava em Sete Lagoas e nós jogamos com o Palmeiras, vencemos 2-1, né? E o Fluminense jogava com o Guarani lá no Engenhão, e se o Guarani empata, a gente era campeão. O nosso jogo tinha acabado antes do Fluminense, e a gente estava por um gol do Guarani para ser campeão, e acabou que o Fluminense foi campeão. Também merecido aquele ano, que fez uma grande campanha, e o Diego Cavalieri fez um campeonato maravilhoso, pegou tudo naquele ano. Filipão, já prepara para fazer uma pergunta do Cruzeiro. Dentro disso que nós falamos do Ronaldo, você que vivencia o futebol há tanto tempo, jogou, é treinador, você acredita que a arbitragem ela se deixa influenciar pelo jogador que sofre
ou faz a falta? Isso tudo aí tem árbitro que isso pesa e ele acaba, por exemplo, esse lance do Ronaldo. Se não fosse o Ronaldo, será que daria pênalti? Eu acho que tudo tem um peso na vida, sabe? E eu não culpo o árbitro diretamente por isso, porque nós somos seres humanos e movidos a sentimento. Todo mundo tem um sentimento. É inquestionável que uma jogada em cima do Ronaldinho, do Ronaldo, do Adriano, Imperador, tenha uma outra visão natural. Isso é natural, acontece, né? Às vezes até por uma autoproteção que o árbitro quer dar para esses jogadores, para não ter um risco de lesão, isso acontece. Pode ser que isso tenha acontecido, né? Mas o que a gente menos quer saber numa hora daquelas é quem seja, né, cara? A gente não quer que te desfavoreça, né? Eu não quero que me favoreça, mas também que não tire o que é meu, né? Aquele dia foi tirado. Felipão? Ô, Cuca, fala pra gente um pouquinho, ainda falando do Cruzeiro, sobre aquele time que o Aguirre chamou de Barcelona das Américas, né? Que era um timaço, um Foi um suave. pecado, né, Felipe? Pecado. Então, Pecado, cara. A gente montou também, trouxemos o Montilho, o Alisson, o Pablo, o Leandro Guerreiro, montamos um time bom, sabe? A gente tinha ali o Gilberto, o Roger, Marquinhos Paraná, Henrique, trouxemos o Vitorino, o zagueiro, o Gil, era um baita de um zagueiro, pô, o time era Fabrício, o time era muito bom, cara, era muito bom. E jogamos 8 partidas, 6 partidas na fase de classificação, ganhamos 5, empatamos uma, né? Pegamos o Estudiante, temos 5-0, 3-0 lá. Tava bonito de ver jogar. Pô, o primeiro mata-mata com 11 Caldas, eu tenho um azar com esse 11 Caldas, que é uma coisa de louco. Uma vez eles me eliminaram com São Paulo também em 2004. E ganhamos lá 2-0, eles fizeram um gol em cima da hora, 2-1, e viemos jogar em Sete Lagoas. Se naquele ano a gente tem o Mineirão, era diferente. E em Sete Lagoas, o Roger, que sempre foi um jogador técnico, né? Não era um jogador de viril, de marcação forte, ele fez 2 faltas e tomou 2 cartões, né, no primeiro tempo. Então nós ficamos com um jogador a menos e eles encaixaram um jogo perfeito, fizeram 2-0. Eu me lembro que a gente fez um gol ainda legítimo com o Gilberto e que foi mal anulado, que esse gol poderia ter levado o jogo para os pênaltis, e a gente acabou saindo fora nesse mata-mata. Se a gente passa, a gente pega o Santos. Nosso momento era melhor, e o Santos que seguiu, ganhou lá no México, acabou sendo campeão. Então, nós poderíamos sim ter, naquele ano, sido campeão da Libertadores com o Cruzeiro. Vamos agora mudar de estado, vamos falar do Flamengo. A torcida do São Paulo também está fazendo muita pergunta, já já eu vou falar do São Paulo. Cuco Agenor Braga, flamenguista fanático, ele pergunta por que você saiu do Flamengo em 2009 e alguns jogadores depois andaram falando demais. O que aconteceu e depois o Andrade assumiu e levou a equipe ao título? Eu tinha sido campeão brasileiro, carioca com o Flamengo, meu primeiro título, e nós estávamos em meio ao campeonato brasileiro e não tinha ainda uma certeza de que as coisas iam encaixar no brasileiro, né? Podia encaixar, podia não encaixar. Estava numa reciclagem, o Fábio Luciano tinha encerrado carreira, ele era o capitão. Eu, na ocasião, dei a capitania do time para o Bruno, porque eu gosto, às vezes, de fazer uma coisa assim, sabe? Dar a faixa de capitão para um jogador, que ele seja importante para você e que você passe para ele uma responsabilidade maior, para ele ter um cuidado maior. E aí foi mal interpretado, tinham outros jogadores que entendiam que estavam na frente para ser capitão, sabe? Não cabe aqui quem, até eles têm razão nisso, mas não era o que eu pensei na hora. Então não ficou um ambiente legal para mim, acabou que eu saí. E na minha saída, permaneceu o meu auxiliar, que era o Andrade. O time teve uma arrancada fantástica e foi campeão brasileiro. Tem muita vaidade nisso, Cuca, de jogadores, principalmente medalhões. A braçadeira de capitão, ela tem esse peso todo dentro do elenco ou é mais pelo prestígio? Como é que funciona? É um protocolo, é um código de ética que se tem sem ser assinado, né?
Eu entendo, eu respeito isso, né? Mas eu pensava diferente na época, em fazer uma coisa diferente para um jogador que eu já expliquei o motivo que foi o caso do Bruno, né? Ter posto ele como capitão. E teve uma consequência negativa isso. Depois, mais tarde, a gente vem a entender, né, que poderia ter agido diferente, o jogador também poderia, mas enfim, é, são coisas que acontecem e são aprendizados, né? Isso faz 11 para 12 anos, né? E de lá para cá muita coisa passou, né? Muitos aprendizados a gente teve e alguns jogadores também. O Cuca, o apresentador do nosso Cidade Alerta aqui, o Matheus, ele tá falando que gosta muito de você e como São Paulino ficou triste de não ter visto ele ganhar um título com o Tricolor, principalmente aquele grande time que ele montou em 2004. Como é que foi aquele processo quando você sai do Goiás depois de um campeonato excelente, monta uma base muito boa no São Paulo, que depois rendeu muitos títulos, depois na mão do Autuori, enfim, essa transição do Goiás para São Paulo até a saída do São Paulo? Eu vim do Paraná para o Goiás, no mesmo Campeonato Brasileiro, fizemos uma arrancada magnífica, perdemos só para o Cruzeiro do Vanderlei Luxemburgo no segundo turno, que em 2013 o Cruzeiro voou, e fui para São Paulo junto com o Dr. Juvenal Juvencio e Dr. Marcelo Portugal Gouveia, os dois já falecidos, né? Montamos na casa do Dr. Juvenal um time, sim, fantástico. Levamos o Cicinho do Atlético Mineiro, levamos o Rodrigo, zagueiro da Ponte, levamos o Fabão, o Grafite, o Danilo. Mais tarde, já fazendo um pré-contrato, trouxemos o Josué, o Mineiro. Então, montamos um time muito bom, com os jogadores que lá já estavam, Rogério, Luiz Fabiano, Gustavo Neri, um time que também era para ser campeão da Libertadores, né? E o Once Caldas, na semifinal, acabou que, de uma forma, estragou o nosso sonho, né? E acabou que o Once Caldas também venceu o Boca na final e foi campeão. Uma Então, zebra. menos mal, porque pelo menos se perdeu para o campeão, né? Se é que é um consolo. Mas eu entendo que aquele era um time para ser campeão da Libertadores. Também não fosse a fatalidade ter tomado um gol aos 45 e 20 da segunda etapa e um gol que mais tarde você vai ver que o jogador estava impedido. Felipão? Ô, Marco, eu queria saber o seguinte, ô Cuca, os seus times, né, o São Paulo, o Cruzeiro, o Atlético, o próprio Goiás, né, são times muito ofensivos, com futebol muito vistoso, né, procurando sempre Hugo Felipão. o gol. E você fica bravo quando alguém fala que é o futebol, é o Cuca Ball, igual eles falam muito do Mano Ball, ou o Galo Doido. Isso incomoda um pouco esses rótulos? O Galo Doido, que é coisa melhor que você ter um time chamado Galo Doido, que todo mundo pode mudar de posição, girar, mas é organizado. Então, como a gente denominava, é uma bagunça organizada, é liberdade para o jogador jogar, mas sempre organizado. Você dá ao jogador o direito dele encontrar um espaço no campo do jogo que ele se sinta bem e produza. Para mim, não faz mal. Esses rótulos que a gente tem, muitas das vezes, são mais pela parte passional do que pela parte profissional, né? Então, eu não dou muita bola, né? Esse Cucabol, que foi, entre aspas, intitulado por um ou dois repórteres, foi em cima do Palmeiras, de 2016, um Palmeiras que teve o melhor ataque, a melhor defesa, 81 pontos num campeonato difícil, como é uma equipe que não começou o ano como favorita e acabou campeão. Então, todos esses números dizem, né, que o time foi o melhor e mereceu vencer. Por falar em números de desempenho, Cuca, seu desempenho, né, principalmente no Botafogo, você fez aquele time girar como o carrossel alvinegro, tinha Dodô, tinha Lúcio Flávio, né, vários outros jogadores, todo mundo sabe aqui na região, a gente, por mais que seja jornalista, eu sou botafoguense, todo mundo sabe disso, mas sou imparcial, mas ficou aquela sensação de eu poderia ter ganho um título no Botafogo? Zé Roberto, Túlio, Diguinho, Juninho, Joilson, Jorge Henrique, todos jogadores feitos, né? Eles não eram os jogadores. Então, eles se tornaram em cima daquele Botafogo 2006, 7, 8.
E um time melhor que o outro e com dinheiro curto, cara. Então foi o trabalho mais prazeroso que eu tive, foi esse Botafogo. E foi uma lástima muito grande não ter tido conquistas, né? Porque nós perdemos os pênaltis para o Flamengo, perdemos os pênaltis para o Corinthians. Teve um dia da Copa do Brasil, uma noite, em que a bandeira foi muito mal, anulando 2 gols legítimos. Então nós iríamos à final para o Fluminense. Nosso time, na ocasião, era melhor, tinha tudo para ser campeão e, infelizmente, não foi campeão. Mas ficou marcado como uma equipe que jogou um belo futebol, sabe? E, infelizmente, não teve a conquista. Cuca, falando em Botafogo, recentemente, né, a torcida do Botafogo, é claro que sonha com seu retorno. Aliás, os torcedores de todos os times aqui nos comentários pedem para você voltar. Eu acho que é claro que isso é muito bom para você. Aí vem jornalista dizendo que o Cuca diz não mais uma vez ao Botafogo. Mas como jornalista, eu entendo que o momento que o Botafogo enfrenta, de repente, seja um impeditivo para que você volte, você quer trabalhos onde você possa, de fato, ser campeão, que você possa evoluir com o clube, de repente essa bagunça no Botafogo, que pode se transformar em SA, seja por isso que você ainda não voltou e ainda pode voltar um dia? Mas se eu voltar para o Botafogo hoje ou ontem, eu já teria saído e já teria sido xingado. E já não seria mais um cara bem visto no Botafogo, porque o problema do Botafogo não é treinador. Tá lá um grande treinador, que é o Paulo Autuori, um amigo meu, um baita de um cara, melhor que eu. Então não adianta, o Cuca não quer vir para o Botafogo. Eu vou para o Botafogo. O dia que o Botafogo tiver um projeto para a gente ganhar, não que tem que ganhar, mas um projeto para lutar para ganhar. Aí eu vou para o Botafogo, como que para qualquer outra equipe, né? Quando os caras falam o Cuca é caro, é mentira. É uma desculpa que se dá porque não te levou. Eu não sou caro, eu quero ganhar. Eu não quero ganhar dinheiro, eu quero ganhar, ter conquista, ter um projeto. Se eu sentir que no time que eu estou eu não vou ter a conquista, eu saio. Como eu saí do Palmeiras em 2017, em segundo lugar, como eu saí do São Paulo em outubro, estando em quinto lugar, porque eu senti que não ia ter a chegada de campeão. Podia ser que com outro treinador, tanto o Palmeiras quanto o São Paulo, eles dessem uma arrancada. Né? O dia que tiver um projeto assim, que seja atrativo para mim, eu vou, qualquer time, o Botafogo é um deles. Vamos voltar aqui com as perguntas do pessoal. A Letícia Reis, jornalista, também está perguntando para a gente aqui. Agora vamos fazer perguntas mais amplas para o Cuca expor da melhor maneira com a experiência dele. Cuca, é mais emocionante jogar um clássico como jogador ou atuar como treinador? Qual a diferença? Sofre mais fora das 4 linhas? Ah, cara, eu preferia jogar. Era melhor. Você está lá dentro, você depende só de você, entendeu? E eu me garanto que, deixa comigo. Pá. Treinador, você terceiriza. Você tem que ter o melhor time, você tem que ter o melhor representante teu. Então depende de você, entre aspas, porque depende do jogador que você escalar. E você está medindo força com outros grandes jogadores, né? Ser treinador é uma delícia, mas agora, depois dos 40 anos, porque antes eu gostava era de jogar, cara. Até hoje bato minha pelada, aí tem campeonato aqui em Curitiba, aqui dos cinquentinha. Porra, o bicho pega, sabe? Eu adoro estar competindo, sabe? Ô, Filipão, fica à vontade aí para alguma curiosidade aí com o Cuca. Cuca, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre a superstição. É, Isso é uma característica famosa aí, né, da sua, e a sua superstição já virou peça de exposição. Você tem camisa que está exposta na sala de troféus do Galo e na sala de troféus do Palmeiras você tem a calça, né? mas aquela do Galo não é superstição, aquilo é fé, cara. Pô, Nossa Senhora, ela vive aqui em mim, cara. Eu falo sempre de Nossa Senhora, onde eu vou, tem muita gente que não acredita, e eu acredito o dobro, sabe? Eu acredito em Nossa Senhora, Mãe de Jesus, e vesti a camisa dela na Libertadores, fui até a final com aquela camisa, e o Galo, quando acabou, Puca, deixa a camisa aqui que vai ficar junto. Maravilha, pô, o maior presente que eu podia dar para Nossa Senhora tá a imagem dela lá junto de uma conquista como a gente teve, né? No Palmeiras teve a calça vinho. Então, o que era a calça vinho?
Um jogo lá, pô, pus a calça, ganhamos. Daí no outro fui com uma outra calça, não ganhamos. Daí no outro pus a calça, ganhamos. Nem me toquei. Daí a Aninha, Ana Thaís Matos, ela é uma jornalista, comentarista do Sport TV hoje. Ela falou, Cuca, essa calça vinho, quando se põe, não perde, cara. Eu falei, é mesmo, né? A Aninha me ajudou a ser supersticioso, sabe? E aí foi a calça vinho, quando eu vi, tinha a torcida do Palmeiras, 22 anos sem ganhar, pô, tava junto, um monte de cara com a calça vinho usando. E ela foi, e a gente foi campeão junto. Também ficou lá, na sala de troféu do Palmeiras. Lógico que não vale igual um título, mas ajuda, cara. Tinha jogos assim, que eu não punha calça vinho, porque eu sentia que estava um ambiente assim meio fanfarrão, sabe? Os caras não estavam muito concentrados. Aí os caras falaram, cadê a calça vinho? Eu falei, eu não vou pôr, cara, tá todo mundo aéreo hoje, não vou pôr a... Não, pode pôr a calça. Aí quando eles iam aquecer, eu voltava, eu punha a calça. Então dava uma firmeza para eles também, entendeu? E quando eu saí do Palmeiras, olha aqui, ó. Quando eu saí do Palmeiras, eu ganhei da torcida isso aqui. Ó. No Cuca nós acreditamos, mas é a calça vinho, não é em mim. Bacana, cara. Essas coisas são legais. E você já pensou em usar a calça e a camisa juntas? A calça e a camisa aí. É isso que eu ia sugerir, Cuca. É isso que eu ia sugerir. Quando você voltar para o Botafogo, por favor, leve a calça, a camisa, e tudo mais que puder para ajudar a gente a sair desse marasmo que nós estamos. Não, mas cada lugar cria-se, né? Um fato novo, né? Vamos ver. Quando a gente for para lá, vamos criar um fato novo. Ô, Cuca, agora você, claro, todo treinador vive isso, e o jornalista às vezes fica tentando debater se isso acontece ou não. Conversa de boteco, da boleirada. Jogadores, o elenco, de fato derruba técnico, Cuca? Lógico que derruba. Que derruba técnico é jogador, cara. Se o cara for jogar mal, perder jogo, você cai. Por causa do jogador que não está bem. O jogador, time bom, mantém. Treinador, isso é beabá. Agora, derrubar assim, por sacanagem, isso é muito raro. Eu acho que é difícil. Eu já participei de tantos grupos, né? A não ser que o treinador seja um cara que ninguém gosta, seja um cara não seja um cara do bem, daí tudo pode acontecer, mas assim de derrubar, não, de fazer sacanagem, eu não acredito muito, não. Uma outra curiosidade, no Brasil todo mundo entende futebol, né? Eu acho que esse é um problema para o técnico. Todo mundo poderia ser técnico da seleção, todo mundo entende esquema tático. Cuca, me fala uma coisa, família, vizinho, amigos, pessoal da Pitaco, ô Cuca, não faz isso, mas você tem que escalar fulano, você tá jogando errado. Isso no dia a dia acontece com vocês? Cara, acontece direto, cara. Se você for no posto de gasolina, o cara te conhece, pô, meu, nossa senhora, o sinaleiro, quando para no sinaleiro que tá calor com o vidro aberto, aquela coluna assim, se o cara olhar para cá, eu vou me defendendo assim na coluna, o cara não me vê. Porque se ele vê que sou eu, ele já fala, pô, perdemos. É a cobrança, padaria, nossa senhora, tudo que é lugar, cara. O torcedor, ele é teu cobrador, cara. Não importa se é no jogo, não é no dia a dia, onde for, você tem que estar preparado. A conexão deu uma travada e tudo certo? Tá me ouvindo, Cuca? Tô te ouvindo bem. Tô ouvindo. Vamos dar sequência, vamos ver se a conexão vai firmar lá com o Cuca. Travou um pouco aqui, frisou um pouco a imagem. De qualquer forma, Filipão, o pessoal tá bem satisfeito com o bate-papo. Muitos comentários, aliás. Tá aí, tá tudo bem agora, Cuca? Tá me ouvindo bem? Eu tô te ouvindo. Tô ouvindo. Você não tá me ouvindo? A conexão. Agora normalizou. Beleza, obrigado. Então, Filipão, pode fazer mais uma pergunta nesse campo das curiosidades, alguma coisa assim para o Cuca, por gentileza.